Boa noite. No programa desta quinta-feira, nossa entrevista é com Subênia Medeiros, diretora da Associação dos Docentes da UFERSA, a DUFERSA, e vice-presidente da Regional Nordeste do Andes. Vamos falar sobre a greve dos professores das universidades federais. E mais, a Assembleia Legislativa realiza audiência pública para lançamento da campanha contra capacitismo. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Estamos iniciando o programa desta quinta-feira, agradecendo desde já a audiência e reforçando, o agradecimento aqui a Natália Rebouças, que esteve por 2 dias aqui na apresentação do nosso programa, conduziu muito bem. E eu já trago aqui um spoiler, antecipo uma informação para você, nosso telespectador, você, nossa telespectadora. Vou entrar de férias, na outra semana, e aí a Natália Rebouças é quem vai ocupar aqui a bancada e vai fazer as entrevistas aqui do seu programa de política de todas as noites. Então, a partir do dia 24 deste mês de junho, Natália Rebouças aqui na condução do programa. Você viu que o programa ficou muito estiloso, Muito mais, inclusive, elegante. A gente segue aqui, daqui a pouquinho vamos falar sobre greve nas instituições federais de ensino. Mas antes, tem informação. Vamos falar sobre concurso, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial, IDECAM, responsável pela execução do concurso público da UERN, acatou a solicitação da Comissão Central do concurso para a impugnação das bancas avaliadoras das provas discursivas do certame para docente. Os candidatos que se sentiram prejudicados nas provas discursivas para docente da UERN podem interpor recurso referente às bancas de avaliação estabelecidas pelo IDECAM até o dia 14 de junho. De acordo com a Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, foram registradas denúncias sobre a falta de formação adequada das bancas de avaliação estabelecidas pelo IDECAM. Hoje e amanhã, esse prazo para aberto contra pedido de impugnação das bancas, aos membros das bancas, está em aberto. Então, o candidato deve entrar na sua área de candidato, acessar a lista que já está posta lá desde o dia 7, e caso ele sinta que deve pedir impugnação de algum membro de banca, que ele assim o faça. O IDECAM, então, irá analisar esse pedido de impugnação. Caso o pedido de impugnação seja aceito e seja acatado, será publicada, então, uma nova lista com os novos membros e, feita a publicação com os novos membros, uma nova recorreção de prova e uma nova publicação de resultado preliminar. Então, esse pedido, através da universidade, através da sua comissão central do concurso, para que seja esse prazo, é exatamente para garantir a lisura do processo, que todos aqueles candidatos que de alguma forma se sintam incomodados com a composição da banca, quer seja por questões de titulação, quer seja por questões de afinidade, eles possam entrar com esse pedido de impugnação e garantir assim a lisura do processo. Após essa primeira etapa, ainda será aberto novo período de impugnação da banca preliminar, nos dias 3 e 4 de julho. A publicação da banca definitiva deve ocorrer no dia 11 de julho. O resultado preliminar da avaliação das provas discursivas realizadas pelas bancas impugnadas está previsto para o dia 1º de agosto. Já o resultado definitivo deve ser publicado no dia 14 de agosto. E a abertura para esse tipo de pedido é dia 13 e 14, para esta primeira banca que foi publicada. Eventualmente, o membro que for substituído vai ser comunicado a substituição e o candidato, então, poderá entrar novamente contra essa segunda lista que foi publicada. Basta acessar lá o aditivo, que lá no aditivo está posto a data da publicação dessa segunda lista e, consequentemente, a data que esse candidato poderá entrar com pedido de impugnação contra esta segunda banca. O novo cronograma consta no aditivo número 7, ao edital número 1 de 5 de janeiro de 2024, que rege o concurso docente. O aditivo traz ainda a previsão da publicação do edital de convocação para a prova de desempenho didático no dia 19 de agosto. Do desenrolar do concurso da UERN. E, ainda sobre concurso, a reitora da UFERSA, professora Ludmila Oliveira, publicou vídeo hoje informando que amanhã
a universidade publica edital para concurso público em diferentes áreas. E aos concurseiros, vamos de boas notícias. Amanhã deve estar saindo aí uma publicação no DOU sobre um novo concurso aqui da nossa Universidade Federal Rural do Semiárido e um concurso para técnicos. Vamos lá. Nível médio, nós vamos ter aí técnico em enfermagem, 4 vagas. Engenheiro área, nível superior, agronomia, 1 vaga. Economista, 1 vaga. Nutricionista, 1 vaga. Técnico em assuntos educacionais, 1 vaga. Médico veterinário, 1 vaga. E bibliotecário, documentarista, 1 vaga. Olha, vejam só, e as inscrições quando vão começar? De 24 de junho a 6 de agosto e a realização das provas no dia 15 de setembro. Então é isso, estudem, busquem uma nova oportunidade, acredite em você, acredite na sua capacidade de fazer parte aqui da nossa universidade. Em breve a gente fala mais, traz mais detalhes sobre este concurso na UFERSA. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Subênia Medeiros, que é diretora, uma das diretoras da ADUFERSA, a Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Semiárido, e é vice-presidente do Andes Nordeste. Subênia, seja bem-vinda aqui ao nosso cenário político. Para a gente começar a nossa entrevista, a greve continua por tempo indeterminado? Boa noite. Boa noite, boa noite ao pessoal que está em casa. E primeiro agradecer o espaço, né, da TCM, através de você, através do programa Cenário Político, para que a gente, diretoria da ADUFERSA, né, eu estou aqui representando a diretoria dos professores da Universidade Federal Rural do Semiárido, tenha esse espaço com a comunidade para expressar informações preciosas sobre o nosso movimento grevista. E respondendo a sua pergunta, a greve continua. Mesmo diante de todos os ataques, mesmo diante de todas as falas midiáticas contra a nossa pauta, a classe docente permanece unida, junto com os técnico-administrativos da educação federal, defendendo os pilares que para a gente são fundamentais. Então, a greve continua forte. Quais os principais pontos deste movimento grevista, professora? Pronto, esse movimento de greve de 2024, ele pode ser resumido em 5 eixos que para a gente são fundamentais, né? O orçamento das universidades e institutos federais de educação básica, o orçamento voltado à recomposição salarial, a carreira dos servidores e servidoras, tanto docente como do técnico-administrativos, a aposentadoria e o revogaço. A gente tem chamado de revogaço diversas instruções normativas, decretos e leis que, para os servidores e servidoras da educação, ferem o direito da educação básica para todas as pessoas. Antes de voltar aqui à nossa entrevista, tem um destaque do portal tcmnoticia.com.br. Neste destaque, a gente fala sobre saúde. Muito complicada a situação da vacinação, não só aqui em Mossoró, mas em todo o país. A vacinação contra a poliomielite não atinge meta. A cobertura é de apenas 15,75% aqui em Mossoró. Vai ter vacinação nesta sexta-feira. Então, você aí que está nos acompanhando, tem filho pequeno, precisa desta vacina, precisa aí deste imunizante. E aí serão pontos extras no Cidadela, ao lado da Capela de São Vicente, no Universal Park, ao lado da empresa AIC. Os pontos extras funcionarão das 6 da noite até as 10 da noite. No Universal Park, cada criança vacinada receberá 2 ingressos individuais para brincar no parque. Então, é uma iniciativa muito importante esta do parque da Prefeitura. Além dos pontos extras, a vacinação continua nas UBSs, tanto da zona urbana quanto também da zona rural, das 7 às 11 da manhã e de 1 às 5 horas da tarde. Os pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento da criança, CPF e cartão do SUS. Aqui em Mossoró, essa vacina chegou a 15,75%, mas no Rio Grande do Norte, se não me falha a minha memória, chegou a 8%. Então, é muito baixa a vacinação. Você que tem filhos de até 4 anos de idade, procure saber,
procure atualizar sua caderneta de vacinação. Já está em funcionamento o novo posto 33, entregue pela Caerne, que irá atender a área do bairro Rincão. O posto 33 da Caerne foi entregue e já está funcionando. O equipamento irá beneficiar principalmente a região oeste de Mossoró. Esse poço não vai atender só aquela área, ele vai servir para balancear todo o abastecimento da região leste e influenciar, inclusive, em Mossoró como um todo. Juntamente com o novo poço, também foi ativado o reservatório que tem capacidade para acumular 300 mil litros de água. Sendo assim, a água do P3 é armazenada no reservatório e distribuída para os bairros, garantindo pressão adequada. O P33, que fica localizado no bairro Rincão, irá produzir 200 mil litros por hora, segundo Roberto Linhares. O investimento é de cerca de 10 milhões de reais para este poço. Com a entrega desse equipamento, a expectativa agora é que outras regiões da cidade possam ser contempladas. E aí finalizamos com uma outra boa notícia, que a gente vai ter aí a licitação nos próximos dias do poço da Estrada da Lagoinha para injetar água na região do aeroporto. E talvez a gente tenha ainda um outro poço para substituir o poço do Abolição, que a gente já está em tratativas para que isso aconteça. E a gente espera que o problema de falta d'água em Mossoró seja resolvido. Vamos voltar aqui à nossa entrevista. Professora Subênia Medeiros, que representa os docentes da UFERSA, faz parte também da representação sindical a nível Nordeste. Professora, com relação à questão salarial, isso é uma cobrança dos professores sobre esse reajuste, que na verdade não seria um reajuste, seria a recuperação, né, do que não houve nos anos anteriores, né, de reajustes, né? Como é que essa cobrança? Quais os percentuais? Pronto. A gente sempre tem conversado, Vanúvio, com as pessoas para conseguir entender que existe uma diferença entre reajuste salarial e recomposição salarial. O que a categoria docente e a categoria de TAEs da Educação Federal tem reivindicado é a recomposição. É a recomposição para poder estruturar efetivamente o poder de compra que nós tínhamos, por exemplo, em 2016, que hoje a gente tem 40% a menos. Por quê? Porque o nosso salário sem o reajuste, né, anual, de acordo com a inflação e com esse percentual que vem sendo agregado economicamente, a gente vem ficando defasado. Então, hoje, o Sindicato Nacional, ele pauta uma proposta que já teve os percentuais alterados de acordo com as mesas de negociação que já ocorreram. No início da proposta, né, nós apresentávamos um percentual de 22,71%, em que a gente escalonava isso em 3 parcelas, 2024, 7,06%, 2025 e 2026. Esse percentual não recupera os 40% de poder de compra que a gente perdeu ao longo desses quase 10 anos. Mas ele nos dá um fôlego econômico. Por quê? Porque a gente também tem responsabilidade com relação à economia do nosso país. Então, essa proposta foi levada para o governo federal. Infelizmente, a mesa de negociação não pautou uma contraproposta apresentada a partir desse estudo feito pelo DIEESE, pelo Sindicato Nacional, pelo Sinasef e pela FASUBRA. E o que a gente tem hoje de proposta entregue ao MGI é uma recomposição de 17, menos de 18%, é 17 ponto alguma coisa, 17,86, se eu não estou enganado. E a gente reapresenta essa proposta com 3 e poucos por cento para 2024, 9% para janeiro de 2025 e 5, alguma coisa em 2026, dando um percentual de 17, menos de 18%. Porque é o fôlego que a gente precisa. Isso cobre efetivamente os ajustes inflacionários. Então, a comunidade precisa entender que o que a gente reivindica não é aumento de salário. A gente reivindica a recomposição daquilo que a gente perdeu ao longo desses quase 10 anos. Professora, tem um gatilho nessa história toda da greve
que é o ano de 2024. Pela proposta do governo, essa recomposição, ela inicia a partir de 2025. Teve percentual do ano passado, né? De luta também e de negociação. O percentual do ano passado já foi cumprido, é uma questão. E realmente não tendo nada para 2024, esse talvez fosse o motivo da paralisação e do esforço da categoria aí dentro dessa negociação? Eu não concordo, Vanúvio, sabe? Aí eu expresso não como diretoria da ADUFESA, nem como diretoria do Sindicato Nacional, mas eu agora me expresso como professora da universidade, de uma universidade pública no nosso país. A gente tem como norte principal a valorização da educação pública, né? A valorização da educação federal. Então, quando a gente coloca todo o foco na recomposição salarial, a gente quer, de alguma forma, de uma forma mediática, desqualificar o movimento paredista feito com tanto zelo, com tanta responsabilidade pelos servidores da educação federal. Hoje, eu tenho uma defesa muito mais ardente da recomposição do orçamento. Nós temos, por exemplo, estudos que apontam que em 2010 o valor agregado por estudante era menos de R$56 mil. Era 55.800, né, por estudante. Hoje, nós temos estudos que 2022 foi 28.900 reais. Então, nós temos aí mais de 40% a menos agregado ao meu estudante que está dentro da universidade. Então, isso fragiliza custeio, isso fragiliza estrutura, né? Os laboratórios são precários, os prédios estão com problema de infiltração. Eu não tenho como atender a assistência estudantil como eu atendia em 2010. Então, a palavra precarização, para mim, ela é a palavra muito mais importante no movimento grevista hoje. Agora, agregada a ela, tem a recomposição salarial, tem o fato do governo não reconhecer a importância dos nossos aposentados e aposentadas, tem o fato da carreira, tem o fato dos revogaços. Então, tudo isso é muito importante para a gente. Então, não é só a questão de não ter percentual para 2024? Não, não é. O governo apresentou alguma proposta sobre essa questão orçamentária para este ano? Não. O governo mantém a proposta de que é 0% para 2024, né? 9% para 2025 a partir de janeiro e 3,5% para 2026. E, além disso, o governo não quer manter a permanência numa mesa de negociação sobre carreira. E aí vale um destaque, por exemplo, nós tivemos uma mesa de negociação de carreira para servidores da Penitenciária Federal, que a mesa durou mais de um ano, em que o governo se debruçou junto com a base do policial penal para construir uma carreira que efetivamente expresse a valorização daquele servidor. A gente está pedindo isso para o governo. O governo, vamos manter, no lugar de dar uma proposta de aumentar o percentual de carreira para quem está chegando na universidade, tirando de quem já está há mais tempo, que é a proposta do governo também, a gente quer, olha, dar um ajuste linear e vamos manter a mesa de negociação, os revogaços, o novo ensino médio, vamos sentar com o MEC e vamos ver como é que faz isso. O novo ensino médio fragiliza a educação básica do nosso jovem. Então, é muito mais do que isso. Agora, o percentual de 9, ele é midiático, ou de 0, né? Desculpa, ele é midiático, né? Ele é midiático para quê? Ele é importante para a gente. Mas se ele fosse tão importante, a gente não teria diminuído de 7 para 3. Concorda? Então, o 9, o 0 em 2024, ele não é aceitável. Por quê? Porque ele diz assim, olha, 2024 vocês não são... A educação não é prioridade para mim, e isso é duro de se ouvir, né? Mas existe muito mais além da recomposição do salário do servidor e da servidora. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou uma audiência pública nesta quarta-feira sobre capacitismo. Foi também o lançamento da campanha institucional da Casa Legislativa sobre este assunto.
Outra pessoa com deficiência tem nome. Capacitismo, informe-se, aprenda. Estrelada pelo ativista social Ivan Barão e pelos gêmeos Ângelo e Augusto, a campanha de combate ao capacitismo da Assembleia Legislativa foi lançada no Rio Grande do Norte. A iniciativa é pioneira e foi idealizada pelo presidente da Casa, o deputado estadual Ezequiel Ferreira. Somos pioneiros a abordar um tema tão importante, na realidade é uma campanha anticapacitismo, onde a gente visa, com essa campanha, pregar acima de tudo e mostrar à população do Rio Grande do Norte, e partindo do Rio Grande do Norte, fazer uma grande campanha até a nível nacional, da importância de se respeitar as diferenças. Durante o lançamento da campanha, Ivan Barão falou da importância dessa medida e como esse tipo de iniciativa ajuda a combater esse tipo de preconceito na nossa sociedade. Para mim é uma honra estar estrelando uma campanha aqui no meu estado, Terras Potiguares, falando sobre um assunto que eu e tantas outras pessoas com deficiência já sentiam essa necessidade da sociedade civil debater sobre capacitismo. Espero que ela não se restrinja apenas em território estadual, que ela se expanda e que mais pessoas se aprofundem sobre essa temática. Para dona Luci, mãe dos gêmeos Ângelo e Augusto, a luta é antiga. Ter uma campanha desse alcance faz toda a diferença. As pessoas com deficiência são capazes e que não precisa ser apontada como uma coisa que não existe, né? Eles existem e participam da sociedade e devem participar como qualquer outra pessoa. E não como antigamente, que eram escondidos, né? Como na época dos meus filhos menores. Você não via pessoas com deficiência intelectual, até que deficiência física, né, você ainda via, mas deficiência intelectual eram escondidos. As coisas vêm mudando e cada dia os próprios poderes públicos estão engajados nessa campanha e eu tenho muita esperança que as coisas mudem daqui para frente. Segundo o levantamento do IBGE, no Rio Grande do Norte, quase 30% das pessoas têm algum tipo de deficiência. Oferecer apoio para a integração dessas pessoas em sociedade é tarefa do poder público, iniciativa que coloca a Assembleia Legislativa em local de destaque. Além de uma mudança legislativa, se for necessária, nós da saúde, a gente vai até os municípios, os psicólogos da casa, eles vão até os municípios, junto com a diretoria de comunicação, para fazer campanhas educativas junto às escolas estaduais e municipais. Então, as campanhas desde 2015, elas são trabalhadas nos interiores do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem um programa chamado Assembleia e Você, que ele vai até os interiores. Então, desde 2015, todas as campanhas lançadas pelo presidente Ezequiel Ferreira, ele vai até a população. Ele não quer só audiência pública, ele quer que a população tenha acesso a essas informações. A Defensoria Pública do Estado também tem feito um trabalho importante diante da causa. Pessoas que se sentirem atingidos por atos de discriminação podem acionar a entidade. A Defensoria Pública, ela tem um papel fundamental, né, na tutela dos direitos da pessoa com deficiência. Tanto é que existe uma previsão legal na lei complementar, né, federal que rege a Defensoria Pública, dessa atuação, tanto individual, de demandas individuais, como também de demandas coletivas, né? Tanto do ponto de vista de ajuizamento de ações, como também da atuação extrajudicial. Atualmente, a Assembleia Legislativa do Estado já aprovou mais de 60 projetos de leis em favor das pessoas com deficiência. Iniciativa importante para a sociedade, o que favorece uma Assembleia cada vez mais atuante em favor da causa. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte lança essa campanha num momento importante, né, dizendo não ao capacitismo, o respeito às pessoas PCDs, não ao preconceito, não à discriminação. E o nosso mandato tem também tido essa identificação, pois nós apresentamos vários projetos de lei nesta casa, aprovados e sancionados pelo governo, que dá igualdade, equilíbrio, respeito às pessoas com PCDs. Eu sou mãe atípica, então essa campanha contra o capacitismo ela é bem importante. E a gente apresentou um projeto de lei que cria a possibilidade das pessoas com deficiência fazerem parte das propagandas do Estado do Rio Grande do Norte. Com o tema Capacitismo, informe-se, aprenda e não faça, a campanha chama a atenção para que não usemos expressões capacitistas desumanizando as pessoas com deficiência. E para quem tem dificuldade de entender a causa, Ivan Barão tem um recado. Primeiro passo é elas reconhecerem que são capacitistas e que reproduzem esse capacitismo que é enraizado. Segundo, procurar
seguir mais pessoas com deficiência, conviver com elas no ambiente pessoal e em todos os espaços. Importante iniciativa da Assembleia Legislativa, parabéns aí ao presidente Ezequiel, aos deputados, né, e aos envolvidos. A comunicação da Assembleia, como a gente viu aí, a Defensoria também está nesta luta. Então, é realmente algo muito importante. O que foi dito aí, que não fica só na capital, não fica só no plenário, vai para os municípios também. Então, a lei, além de criar leis, como a gente viu aí, direcionadas, né, para o assunto, com relação aos deficientes, existe também, não é só questão de leis, né? O que eu quero destacar é isso, não é só o repasse de emendas, não é só o trabalho político que existe na Assembleia Legislativa. Esse trabalho educacional, ele pode e deve ser feito não só pelos deputados, pela Assembleia, mas também pelas câmaras de vereadores, mas também pelas prefeituras. É importante que o poder público tome consciência disto também, destas campanhas de conscientização. Então, aí a gente vai trazer sempre a atualização com relação a esta campanha aqui também no cenário político. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com Subênia Medeiros, que é diretora da UFERSA. A gente está falando sobre a greve que está acontecendo lá na UFERSA, tanto por parte de docentes quanto por técnicos. Mais de 60 instituições de ensino superior do Brasil estão em greve neste exato momento. Então, é um assunto que a gente precisa tratar aqui no nosso programa. Um abraço aqui para o seu Aldo Ferreira, obrigado pela audiência. Também quem está nos acompanhando aqui, o Janilson, obrigado, meu amigo, obrigado pela participação. Quem também interage conosco é o Niel do Sumaré, a esposa está acompanhando também aqui, dona Dita. Mas tem uma pergunta aqui que eu recebi, já estava aqui na pauta para eu fazer também, mas já agora faço a pergunta do Fábio Luiz, do Transporte Escolar. Está dizendo que foi aluno aqui da professora de Física Aplicada. Não entendo absolutamente nada do assunto, mas ele pergunta aqui: por que não fizeram greve no governo anterior, ou seja, no governo do presidente Bolsonaro? Qual a diferença? Pode explicar aqui para todos os motivos? Pronto, um abraço primeiro para Fábio, né, e agradecer pela pergunta. Ivanúvio, é uma pergunta que a gente tem recebido com uma certa frequência, né? E é extremamente importante que a população compreenda isso. O movimento grevista, ele é um movimento de luta, e essa luta, ela é uma luta conciliadora, é uma luta de diálogo, de negociação entre o trabalhador e o seu patronado. Não há como a gente mobilizar uma greve em que a gente apresente uma pauta se a gente não tem quem vai ouvir. Então, expressivamente, a gente não tem como compor uma greve onde o Executivo Federal não reconhece a valorização do serviço público da educação federal. O próprio Executivo Federal não reconhece a importância da educação pública. Então, essa é um resgate que a gente precisa lembrar. A mesa de negociação, em que vai ter uma reunião amanhã, dia 14, a partir das 10 horas, com o MGI, a mesa de negociação permanente, ela foi uma proposta do governo Lula, que em 2003 implementou a mesa de negociação e abriu esse espaço de diálogo conciliador. E, claro, existem momentos de conflito e a greve é um instrumento de luta onde a classe trabalhadora apresenta com uma maior celeridade, com a maior ênfase a sua pauta e as suas reivindicações. Essa mesa de negociação, ela foi cancelada com o governo Temer. E esse cancelamento da mesa de negociação permaneceu no governo Bolsonaro. Então, sem o espaço de diálogo, como que a classe trabalhadora vai apresentar seu discurso? E a gente não pode esquecer que, diante de um governo bolsonarista, diante de um governo de direita, como foi um governo golpista, que foi o governo Temer, a gente tinha outras frentes de luta. A gente tinha, por exemplo, que defender a vacinação. Você começou o programa expressando os números absurdos que nós temos da população. Então, nós sofremos hoje um desgaste que vem sendo acumulado desde 2016, onde desqualifica o trabalho da educação superior, desqualifica a importância da pesquisa desenvolvida nas nossas instituições, desqualifica a importância da vacinação, não dando credibilidade e confiança para esse processo de guarda da nossa saúde, principalmente das nossas crianças.
Então, a gente tem que fazer esse resgate. Existiam outras pautas. Dentro desse cenário, a gente passou pela Covid-19. A nossa maior importância era defender as nossas vidas frente a uma pandemia. E o movimento sindical e a base da educação pública trabalhou em várias frentes, inclusive frentes financeiras, ajudando, né, apoiando financeiramente. A Dufesa foi uma entidade que pegou o recurso da seção sindical com o apoio da base e ajudou financeiramente várias comunidades daqui do Rio Grande do Norte. Então, Fábio, a gente tem como expressar isso de forma extremamente clara. A gente só consegue ter greve num governo que, primeiro, reconheça a importância da educação pública federal e a educação básica do nosso país. Um abraço aqui, o Franciedo Barros nos acompanhando, também registrando a audiência, tirando a foto da televisão. Muito bem, meu amigo. Obrigado pela audiência, direto lá do Santa Delmira. Quem também está aqui conosco, manda mensagem, é o Adriano. Deixa eu ver aqui, ele pergunta, o RU, deve ser o restaurante universitário, fica aberto durante esse período de greve? Pronto, a gente teve reunião ontem e hoje do Comando Local de Greve e uma das nossas pautas locais é trabalhar com a gestão da universidade a permanência dos auxílios estudantis e a possível, né, permanência do RU, do restaurante universitário. Porque a gente reconhece que, por exemplo, o calendário acadêmico da graduação foi suspenso a partir de segunda-feira. Mas os nossos bolsistas, os nossos voluntários em pesquisa, em atividades de extensão que ainda estão tramitando e a pós-graduação precisa desse suporte para a alimentação e das bolsas e dos auxílios. Então, essa é uma decisão que está caracterizada com a gestão de cada instituição. Não há ilegalidade em permanecer com os auxílios ou com o restaurante universitário, mas é uma decisão da gestão em que a gente, daqui localmente, está tentando construir alternativas. Se não tiver como permanecer com o RU, porque os nutricionistas e as nutricionistas estão em greve, a gente criar uma alternativa, né, que consiga suprir, por exemplo, levar os nossos estudantes para a UERN, né, ou fornecer marmitas, para que a gente consiga acolher e garantir a permanência desses estudantes. Quem também registra aqui a audiência é a Nádia, docente do IFRN, porque essa greve não é só da UFERSO, das universidades federais, é também dos institutos federais, os professores e técnicos também dos IFs. Ela parabeniza aqui a professora Subênia e pergunta aqui quais as perspectivas para a mesa de negociação com o MEC, o Ministério da Educação, para amanhã, dia 14. Pronto, a gente tem falado muito sobre a palavra esperança, né? E não esperança de esperar, mas esperança de que a nossa voz, né, o nosso coro, o que a gente vem reivindicando e mostrando para a sociedade e para o governo vai ser atendido. A gente precisa lembrar que quando essa mesa de negociação foi marcada, ela não foi marcada de forma conciliadora. Ela foi marcada por uma ocupação, tanto do ANTES, quanto do SINASEF, quanto, né, dos representantes sindicais que ali estavam na mesa do dia 6 de junho e permaneceram no local enquanto o governo não marcou a mesa. A mesa, a priori, era com o MEC exclusivamente e a gente recebeu agora, ontem, a notícia de que o MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, que está cuidando da pauta de orçamento, também vai fazer parte da reunião. E como é uma greve forte, gente, de 69 instituições, universidades federais, nós temos 55 em greve, né? E dos institutos federais, dos IFs, da rede básica, nós temos mais de 550 unidades espalhadas pelos 26 estados. Então, é uma greve que se permanecer forte e a gente espera, na perspectiva da luta, que vamos conseguir sair da mesa de negociação amanhã com uma proposta conciliadora entre as entidades sindicais e o governo federal. Obrigado, Inácio, mais uma vez pela audiência. Já mandei aqui no começo do bloco um alô para o seu pai e também para você. Muito obrigado pela audiência, tá bom? E tem mais participação aqui. Bem, o José Santos, ele pergunta o seguinte: a greve está conseguindo, a senhora acabou de falar sobre isso, né, do volume, da importância da greve, mas a greve está impactando a sociedade, acredito que no quesito da relevância, né? A população está sentindo, está abraçando esta luta também, professora? A gente teve um estudo, acho que no início desse mês, que mostrou um percentual
expressivo do reconhecimento da comunidade, da população, da sociedade com relação à nossa greve, né? Mais de 70% expressivo do reconhecimento da pauta. Mas eu sempre tenho falado com as pessoas o seguinte: se a gente não combater a desvalorização daquilo que para a gente é mais precioso, a gente não consegue avançar. O nosso país, historicamente, tudo que a gente conquistou foi na luta, né? Foi na reivindicação, foi no protesto, foi na ampla discussão da base e levando à frente as reivindicações. E a gente acredita que a sociedade reconheça isso. A educação, ela não é tomada como uma atividade essencial, mas a educação, ela é fundamental para montar uma sociedade civilizada, informada, instruída. Então, impactos sociais existem. A sociedade sofre com a greve, o professor sofre com a greve, o técnico sofre com a greve. Mas se a gente não vai para frente de combate para construir esse movimento faredista, a gente não tem como garantir educação pública de qualidade para os nossos jovens, para os meus filhos e para os filhos de quem está nos assistindo. Professora, a minha primeira pergunta aqui da nossa entrevista foi sobre a greve. Ela continua por tempo indeterminado? A senhora respondeu positivamente que sim. Sim. Agora que o FERSA e outras instituições estavam regularizando o seu calendário e esse calendário foi novamente suspenso, a senhora acredita de fato que essa greve ela poderá seguir por muito mais tempo, agora com a adesão da UFERSA e tantas outras universidades, ou a senhora acha que essa pressão vai realmente representar numa sensibilização do governo federal, do governo Lula? Como é que a senhora tem avaliado justamente esse calendário, que a senhora, como disse, impacta os professores, os estudantes, mas de meio que desnivela o que já estava sendo buscado ali, essa recuperação? Pronto. A decisão da greve não é uma decisão fácil, né? E a gente aqui na UFESA, nós tivemos uma assembleia extremamente política, expressiva, com muitos valores colocados em xeque. Um deles foi a regularização do calendário acadêmico. Não é só um calendário, é expressivamente a garantia de formação dos estudantes no calendário efetivo, é a permanência dos estudantes nas universidades, na cidade onde ele se deslocou. Então, quando a gente analisou todo o cenário, a base, em sua maioria, optou pela greve. Dizer se a greve vai durar pouco ou vai durar muito, Vanúvio, a gente não tem como medir. Por quê? Porque a conjuntura política ela é muito dinâmica. A gente pode marcar amanhã um novo cenário político dizendo que a greve vai acabar porque o governo aceitou a contraproposta da base, entendeu? Lógico, o governo aceitando, essa decisão vai para a base vai fazer as assembleias e quem delibera não são os representantes sindicais, é a base. Mas a gente pode amanhã construir um novo dia, um dia de valorização política da educação pública do nosso país. E a gente pode amanhã sair simplesmente com a negativa de todos os avanços que a gente quer construir junto com o governo federal. Então, o tempo de permanência na greve, a gente não sabe, a gente não consegue prever. O que eu consigo prever, e eu sou segura disso, é que a nossa greve tem avançado em algumas pautas, né? A própria reunião que o Executivo fez com os reitores e reitoras na segunda-feira, pauta o orçamento que a gente vem mês após mês mostrando que tem que ter mais investimento para as universidades. As universidades vão fechar 2024 com saldo negativo, se não tiver um incremento financeiro no seu orçamento. E aí o governo não sinalizou isso para as entidades sindicais, chamou os dirigentes da universidade, não apresentou uma proposta coerente com o que os dirigentes apresentaram, mas é um sinal de quê? De negociação. Professora Subênia Medeiros, é vice-presidente do Andes Nordeste, diretora da ADUFERSA. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Nós que agradecemos, né? Eu, em nome da ADUFESA, em nome do Andes Sindicato Nacional, agradeço o espaço da TCM, o convite que você fez à nossa diretoria da ADUFESA e agradeço a todo mundo que está em casa, que dedicou um pouquinho do seu tempo para entender um pouco a nossa greve, o nosso movimento paredista. E tenham o comprometimento, tenham a consciência de que a classe de professores e técnicos do ensino superior federal
luta pela valorização da educação pública no nosso país. Professora, seja sempre bem-vinda, o espaço fica à disposição para mais esclarecimentos aqui à nossa audiência. Então, é um assunto que está, no momento, acontecendo. Então, esta greve está acontecendo, essa luta está se desenrolando não só nos estados, mas também em Brasília, Congresso Nacional, ministérios, o próprio presidente Lula está sentindo essa pressão, e parece que é isso também, né, professora? O presidente está sentindo essa pressão e a gente vai seguir acompanhando. Obrigado, até a próxima. Obrigada, gente. Reforçando aqui para você que nos acompanha, que daqui a pouco vai ser apresentado o Chuva de Bala no País de Mossoró. Hoje, inclusive, uma data histórica. Foi justamente no dia 13 de junho, só que de 1927, que o Bando de Lampião foi expulso. Há muita bala aqui em Mossoró. Então, o espetáculo que completa aí, que na verdade remonta a 97 anos atrás, vai ser reproduzido aqui na tela da TCM daqui a pouco, a partir das 9 horas. Tem agora um especial, não é isso? Na sequência tem o Chuva de Bala e, claro, você acompanha aqui na tela da TCM. Tem imagem de lá não, né? Tem imagem de lá, porque se tiver a gente já mostra. Só para a gente finalizar aqui com imagens lá do Chuva de Bala, se tiver, aí a gente já mostra, olha só, a preparação. Agora, neste momento, está o momento cultural lá de apresentação de bandas, não é isso? O Chuva de Bala no País de Mossoró. É o Anima Chuva que está acontecendo neste momento lá para o público que aguarda esta apresentação, que começa daqui a pouquinho, 9 horas da noite. Essa cobertura, a gente vai ter repórter lá acompanhando, vai entrevistar os atores, vai entrevistar a população que vai acompanhar. Então, de forma exclusiva, a TCM transmite Chuva de Bala desta quinta-feira, né? Num dia histórico aqui do povo moçoroense. Com essas belíssimas imagens, a gente encerra o nosso programa de hoje. Boa noite, até amanhã, um abraço.